Oi. É, Esse aqui é o começo da minha carreira enxadrística. Falando sério mesmo. É, Joguei o torneio de inverno em Caxambu. E foi meu primeiro torneio clássico. O controle de tempo 90 minutos com 30 segundos de acréscimo. E esse aqui é meu primeiro jogo de todos. Eu tô de brancas contra o Wagner Afonso da Silva na primeira rodada. E o cara é forte, o cara tem 1925 de rating feed e mais de 2000 de rating nacional. E eu não sabia muito, assim, como começar a jogar um torneio, então nada mais justo do que um E4. E aí eu vi, na verdade, com um pouquinho de antecedência que ele jogava algumas variantes da Siciliana Dragão. E E eu fui pra Siciliana aberta mesmo. Ele jogou a dragão hiper acelerada, mas eu resolvi transpor pra Siciliana aberta e aí teve uma transposição pra dragão acelerada, em vez de hiper acelerada. E aí eu joguei uma estrutura de ataque inglês, que é mais ou menos botar o bispo aqui, jogar F3, G4, é, dama aqui, roque longo, que foi exatamente o que aconteceu. E aí a gente tem outra transposição agora para dragão normal, para variante Hauser, que eu não sabia o nome de cabeça, mas eu sabia que era essa posição é, a que eu esperava chegar nesse jogo. Então, basicamente, os planos aqui são é, o, o preto debilitou um pouco a ala do rei por causa do fianqueto do bispo. Então o plano do F3 aqui é justamente jogar G4, depois H4 e sair atacando aqui. E, e o plano do preto é usar esse bispo, é trocar algumas peças, é jogar, atacar isso, talvez botar a torre aqui. Então tem muitas coisas que podem ser feitas aqui, é uma posição muito rica. E aí o meu adversário começou com o plano dele, que é desenvolver o bispo, desenvolver o bispo para botar a torre aqui. E como o cavalo controla essa casa, ele trocou o cavalo, desenvolveu o bispo. Isso é bem simples. E enquanto ele seguiu com o plano dele, eu segui com o meu plano. Claro que aqui sempre é uma coisa jogar rei B1. Inclusive, esse um ponto de vantagem aqui da barrinha é por causa desse lance rei B1, mas eu simplesmente segui com o meu plano G4. Ele seguiu com o plano dele de ir desenvolvendo as peças na ala da dama. E com esse lance dama A5, é bom eu fazer um lance profilático aqui, que foi justamente o que eu fiz. Então eu posso jogar rei B1, porque ele, ele basicamente está ameaçando jogar uma torre aqui, atacar meu cavalo e talvez dar um mate aqui, ou então pelo menos catar esse peão. Então, se eu tivesse jogado rei B1, ele poderia fazer isso aqui. E aí, pra evitar a perda desse cavalo seguida de mate, por exemplo, sei lá, se eu não fizer nada e ele toma meu cavalo, eu não posso tomar o cavalo porque tem isso aqui, né? E tá, não é mate não, mas eu tava com medo dessa posição, porque tô com um peão a mais, mas eu tô sendo meio atacado aqui. E então eu acreditava que nessa posição aqui o melhor lance seria A3. Porque aí consolida tudo aqui na ala da dama. Então, ele não tem mais essa casa, ele não tem mais essa combinação aqui de dama e bispo. O cavalo tá bem protegido pelo bispo, pela dama, pelo peão. Então, eu pensei assim: A3 vai ser um lance necessário. Só que rei B1 perde um tempo, então é melhor jogar A3 aqui. E foi o que eu fiz: joguei A3, que pelo visto é um lance ok. É, E aí ele trouxe a torre pra cá. Pelo visto era pra ter trazido a outra torre, porque, sei lá, um dia ele pode fazer essas expansões aqui, e aí esse peão cai, e aí a dama e a torre aqui é, se torna uma coisa útil.
E eu segui com o meu plano, que também é uma coisa meio imprecisa, só que acabou me dando uma posição melhor do que a que eu imaginava, porque com H4 ele praticamente é obrigado a responder com H5. Esse lance é bem é bem razoável, porque eu quero jogar H5, né? E o jeito que ele menos debilita as coisas pra defender o H5 é ele jogando H5. E aí eu tomo, e aí ele toma de cavalo, porque ele não quer abrir a coluna G, né, pra minha torre. E aqui foi o primeiro momento que eu pensei muito, e tem um bispo aqui disponível pra troca, só que o lance torre G1 também parece bom. É, o único problema aqui é que esse lance de bispo, eu tava com medo dele tomar de rei. E uma coisa, apesar disso aqui ser totalmente correto pra mim, não sei. Eu não queria que ele mudasse de planos e começasse a defender as coisas aqui com a torre e tal. Eu queria que. Eu queria que essa possibilidade aqui não tivesse aberta. Aqui ele não pode tomar de cavalo porque, sei lá, posso jogar F4, alguma hora torre aqui. Não sei, tem muitas coisas que eu posso fazer aqui. É, isso aqui. Opa, isso aqui no futuro. Jogar um bispo aqui. Jogar talvez essa torre aqui. Essa posição que parece muito boa, a barrinha concorda, né? Então. Enfim, eu não quis trocar porque ele tomava de rei. Eu tinha certeza absoluta que ele ia tomar de rei. É, e um problema grave aqui, que eu fui meio teimoso, foi eu não ter desenvolvido esse bispo. Porque o bispo tá interrompendo a conexão entre as torres. Então, um plano usual é eu botar o bispo aqui, só que aí você teria que resolver o problema desse bispo preto antes. E outro plano usual, mas que gasta tempo e teria que ter sido realizado antes, é bispo C4 e bispo B3. Mas, não sei, eu não estava tão confiante, eu não sabia onde que eu queria colocar meu bispo. E isso acabou sendo um problema, porque aqui quando eu joguei torre G1, isso é impreciso porque ele tem um recurso muito bom para evitar meu ataque. E o recurso dele realmente detona meu ataque. E eu não estava enxergando isso. É o seguinte, essa torre ela tá solta. Não tem nada defendendo essa torre, ou melhor, ela tá solta depois dessa troca. E aí o lance dama C5 força uma troca de damas. Eu não tenho escolha, tenho que trocar a dama. Porque se eu tirar a dama aqui, a torre cai, né? Então minha única decisão é se eu quero trocar a dama ou então deixar a dama aí pra tomar de torre ou algo assim. E a melhor decisão realmente acredito que seja tomar a dama. E aí minha posição começa a ter uns problemas. Ele tem a chance de tomar a iniciativa aqui, porque esse cavalo tá pulando pra cá, né? Essa torre aqui tá dobrando. Então, eu tava com medo do cavalo vir pra cá e eu queria jogar o cavalo aqui pra defender, porque sei lá, se minha torre sai daqui, o cavalo pode vir pra cá e meu cavalo aqui também defende essa casa. Só que meu cavalo aqui ia prender meu bispo pra sempre, né? E aí eu tomei uma decisão meio arriscada. Eu joguei bispo D3 pra desenvolver o bispo. E ele pode jogar cavalo F4 aqui. E eu não sei. Cavalo F4 eu meio que tenho que jogar cavalo E2 agora. E aí ele pode tomar o bispo. E eu tomo de torre. E não sei. A posição aqui no máximo empata. Mas não é uma coisa muito boa pra mim. Só que, sei lá, eu precisava tirar esse bispo daqui, né? E aí ele quis dobrar as torres, e aí eu pensei assim, não, agora eu consolidei minha posição, cavalo E2. E ele tem um lance aqui, bispo C4, que força a troca de bispo, porque meu bispo literalmente não pode fazer nada além de trocar. E se eu esperar a troca, ele tem esse cheque aqui, então eu sou obrigado a trocar. E aí ele toma C3, para evitar, óbvio, a perda do peão. E aí ele jogou B4 com a ideia de depois jogar A5
E depois dessa troca aqui, ele ataca esse peão que tá cravado. E aí eu pensei assim, não, eu consigo defender isso. Eu escolhi a defesa errada, mas acabou funcionando porque nenhum de nós viu a linha que refutava isso. E aí eu joguei rei aqui, ele jogou o plano dele, só que aqui eu ataco a torre. E quando a torre sai, eu defendo com a minha torre. E aí agora o plano dele simplesmente não funciona, porque se ele jogar B4, eu tomo e avanço. E aqui eu tinha certeza que o plano dele era, depois de fixar essa estrutura, minha debilidade são essas colunas aqui. Principalmente a minha sétima, né? Eu sabia que ele queria botar a torre dele na sétima. Então, eu calculei bastante aqui mesmo. E eu vi que meu rei estava realmente seguro se ele jogasse torre A8, rei D2, torre aqui e rei E3. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado isso, porque agora a posição está quase igualada. Na prática é muito difícil ganhar isso aqui de pretas. E eu ainda tenho chances. Porque uma coisa, por exemplo, que eu tinha aqui atrás era esse plano aqui de avançar F4, F5. Um plano que eu tinha desde que eu joguei torre G1, né? Pra aproveitar essa cravada. E aí, com essa ideia aqui, se ele vier a atacar meu peão duas vezes, esse peão aqui, que está defendido só pela torre, agora com o rei aqui eu posso jogar o cavalo aqui para defender o meu peão duas vezes. Porque meu rei apoia o meu plano aqui, de F5. Então, eu achei incrível, eu gostei muito dessa ideia. A outra ideia aqui era, sei lá, não fazer nada e esperar ele tomar. Mas eu achei muito sofrida essa posição. E aí ele toma. E aqui eu não posso fazer nada. Aqui é uma posição que dificilmente não empata, porque a gente tem o mesmo número de peões, cavalo e torre, não tem muita coisa acontecendo aqui. Então eu resolvi ir para uma posição que eu tinha chances de ganhar, que foi essa. E aí ele levou a outra torre para lá, e aí eu joguei esse lance. Porque ele, além de proteger o peão, ele ameaça muitas coisas. Ele ameaça, por exemplo, cavalo aqui, que ataca a torre, ataca o peão e eu ganho o peão, né? Porque não dá pra defender. E se ele jogasse E5, eu pretendia jogar isso mesmo e ganhar esse peão, mas aqui eu estaria totalmente perdido. Porque eu ia jogar isso e ele tinha cavalo F4 e aí, sei lá, pelo visto eu sou meio que obrigado a entrar nessa posição e sei lá, eu tô perdido. Se eu vier pra cá, por exemplo, eu levo mate. Eu não tô nem zoando, eu levo mate em 1. Então o meu rei ficaria cortado e enfim, essa posição aqui estaria terrível. E eu ainda levo um duplo no final. Então, se ele tivesse enxergado essa sequência toda, ele ganhava no ato, mas ele não enxergou E5. E aí, ele jogou torre A6 pra defender o duplo aqui. E aí eu posso seguir com o meu plano, né? F4. E ele jogou torre aqui pra, sei lá, tentar me dar uns cheques, tentar catar esse peão. Mas esse lance aqui defende tudo, né? Esse lance ataca a torre, defende o meu peão, e aí ele volta com a torre. E aí eu segui com o meu plano, F5. Ele jogou rei G7. Pelo visto, ele tem um lance impressionante aqui, torre de A a 2. Que eu realmente não sei por que funciona. Se ele me der um cheque aqui, eu simplesmente volto e... Eu não sei muito bem por que funciona. Talvez porque o cavalo entra aqui depois. Eu só calculei depois desse lance, eu só calculei rei H7 e rei G7. Ele jogou rei G7, e aí contra rei G7 eu joguei na hora E5, que não é um lance tão bom, mas eu desenvolvo meu cavalo. E agora eu tô ameaçando eu mesmo tomar. E ele tinha esse lance torre A5, que pelo visto acabava com o meu ataque, porque... eu meio que sou obrigado a trocar aqui pra proteger o cavalo. E aí eu perco esse peão. E aí eu tô com um peão a menos.
A posição não tá perdida, mas eu tô com um peão a menos e é um peão passado, né? Então, tá, ele não viu isso. E aqui eu tive minha primeira chance de realmente ganhar o jogo. Eu podia ter jogado peão toma, sacrifico o cavalo, eu não avanço o peão, eu tomo aqui, e aí eu praticamente promovo. Porque se ele jogar isso aqui, aí eu tenho torre G5, aí rei E6 e eu ganho o cavalo. E se ele quiser proteger o cavalo, ele deixa eu passar com esse peão. Então, sei lá, se ele jogar qualquer outra coisa pra proteger esse duplo aqui, eu promovo o peão. Então, sei lá, se ele joga torre A8, aí eu acho que eu jogo torre G8. Então, essa aqui foi a minha primeira chance de realmente ganhar o jogo. Mas eu tava muito empolgado com o lance que eu encontrei cavalo por G6. E aqui eu posso sacrificar o cavalo, porque se ele tomar, ele perde a torre lá no fundo. Então, eu joguei na hora esse lance porque eu achei ele muito bom e porque eu não achei. Eu não tinha encontrado esse duplo aqui no final do sacrifício. Então, eu fiquei feliz com esse lance na hora. Eu pensei assim, nossa, lance bonito, né? E aí ele jogou cavalo aqui e eu joguei mais um lance bonito, cavalo E7. Olha que loucura. Porque aí eu protejo esse peão e se ele tomar meu cavalo, eu tomo o cavalo dele e minha posição tá bem melhor. E aí ele tomou aqui, eu tomei aqui praticamente única, rei por F5 e agora finalmente a gente chegou em um final com um peão a mais pra mim. Eu tenho um peão passado, minha posição aqui tá melhor, só que por ele ter duas torres e não uma só, tem muito truque. E meu rei não tá tão bom assim, meu rei tá cortado aqui e cortado dessas casas. Então, tem muito truque. Eu joguei um lance estranho aqui e perdi minha segunda chance de ganhar. Pelo visto, torre G5, rei E6 e eu centralizar mais o rei. Pelo visto, isso aqui ganhava muito mais fácil porque, sei lá, depois eu botava uma torre aqui, eu tentava trocar um par de torres, eu avançava esse peão, mas eu joguei o estranho lance C5. E aí ele jogou rei E5, porque agora meu rei tá todo cortado. E o plano dele é vir, sei lá, vir aqui no momento oportuno e me dar mate. E é um plano. E jogar F5 também pra apoiar a torre aqui, então. Eu não vi esse plano. Eu pensei assim: se eu jogar C5, meu rei passa e se esconde aqui. Só que eu não contava com esse lance que protege essa ideia. Então, eu joguei torre aqui pra pegar o peão com a torre, porque antes eu queria pegar com o rei. E aí ele jogou F5, que eu subestimei muito esse lance. E eu tomei o peão, o que é impreciso, porque com torre G6 ele ameaça mate. Literalmente. Mate em 1 se eu fizer qualquer coisa. Tipo, se eu fizer isso, mate em 1 aqui. Olha que bonito, no meio do tabuleiro. E aí, minha única defesa é essa. Ah, e claro, tem um golpe aqui. Se eu jogar esse aqui, ele faz isso, isso e garfo. Isso é lindo. Porque... garfo não, mate. F4, mate. Porque a torre tá cravada. Eu não posso tomar aqui. Então eu vi essas ameaças todas e joguei o triste lance rei F3. Que parecia que eu já tava em uma linha de empate aqui. Mas ele errou. E aqui eu tive minha terceira chance de ganhar o jogo. Pelo visto ele tinha que ter jogado isso aqui. Que vai ficar empatando assim. Então... eu não sei, eu acho que... se eu jogar algum cheque o rei dele foge e depois eu fico levando perpétuo aqui. Mas ele jogou torre de B, G2. E aí eu acertei o lance. Só que aqui eu joguei torre B5, que perde a minha terceira chance de ganhar o jogo. Eu tinha que ter jogado isso, porque protege o peão, a torre tá protegida. Mas eu não joguei isso porque eu tava com medo de uma coisa. Se ele jogasse isso aqui e trocasse a torre, eu não botava muita fé nesses peões dobrados aqui. Porque ele ia capturar um, sei lá, agora. E aí,
sei lá, simplesmente eu não achava que eu conseguia ganhar isso tão fácil. Mas eu consigo. Se ele pegar o peão de baixo, eu jogo C6 e não tem nada que ele pode fazer pra me impedir. Porque a torre aqui, aí eu tenho outro peão, eu tenho uma torre que pode proteger o peão por aqui. É, enfim, se ele pegar esse peão, eu defendo as duas coisas e ganho. Então eu tava completamente ganho aqui, mas não vi o lance, então eu joguei isso aqui para tentar sacrificar esse peão e ganhar esse no final. Isso acontece mais tarde. Aqui meu rei tá quase afogado aqui, né? Não tem nada que eu possa fazer. Eu avancei o peão. Ele não pode ir atrás desse peão porque tem uma torre atacada aqui. E aí ele não pode, sei lá, fazer isso. E aqui ele deu uns cheques e meu rei ficou escondidinho aqui. E se ele der esse cheque aqui depois de rei C3 não tem mais nenhum cheque. Só que aqui foi quando eu executei meu plano e eu pensei assim, tô com 2 peões. Só que eu meio que perdi outra chance. Aqui eu quase dei um mate de escadinha nele, tipo, isso aqui ele vem pra cá, isso aqui é mate. Então ele resolveu atacar meu peão, só que ele tá quase levando mate. E aqui ele realmente tentou ameaçar mate em mim, mas eu não vi que tinha resposta. Pra mim ele fazia tipo assim, cheque aqui e mate. Só que eu já tava com pouco tempo no relógio e eu não calculei que se eu fizesse isso aqui, não dá certo o mate dele, porque eu fujo pra cá e não tem mate aqui. Eu tô atacando a torre e ele tá levando mate. Se ele fizer qualquer coisa, ele leva mate. E eu não vi isso. Pera, aqui, né? Então, eu não vi isso. E essa aqui foi minha última chance de ganhar. Porque depois que ele errou isso, eu joguei isso aqui. Ele conseguiu forçar uma troca de torres. E conseguiu ganhar o último peão. E isso aqui não ganha mais, porque é um peão de torre. É um peão de coluna H. Então não tem mais nada que eu possa fazer. E o jogo acabou empatando. Por afogamento. Porque aqui empata de qualquer forma, né? Se eu fizer isso aqui, empata assim, por afogamento também. Então esse foi o primeiro jogo. Tive assim, pelo menos 4 grandes chances de ganhar. Tive uma outra chance no meio aqui. Outra chance mais ou menos aqui. Que eu tinha que ter jogado esse lance, mas eu não. Eu sacrifico esse peão e jogo isso, mas sei lá. O rei tá cortado, então o rei vai fazer uma dessas coisas e aí eu avanço esse peão. Então eu tive 5 chances grandes de ganhar o jogo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E levei o empate. Eu praticamente nunca estive em perigo grande nesse jogo. Mas tive 5 chances de ganhar. E tô com meio ponto agora na primeira rodada. Meu jogo foi muito cansativo, demorou quase 4 horas. Foi literalmente o último jogo a terminar dos 47 tabuleiros. Então é isso. Foi bem cansativo essa estreia da minha carreira. E foi bem frustrante eu ter perdido essas chances, mas ok, acontece. Então, é isso.